Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar aqui com vocês uma ação humana que bloqueia o fluir da unção de Deus sobre a nossa vida. Repita comigo: ação humana que bloqueia, diga que bloqueia o fluir da unção de Deus. É muito comum a gente pensar porque Deus é Deus, Ele é poderoso, as coisas vão acontecer, pronto e acabou. Mas existem coisas que nós temos que ficar atento, que se nós fazermos, nós vamos bloquear o fluir da unção. Por isso, você ouvir essa palavra, chegar a você esse conhecimento, analise-se. Analise. Eu gostaria que você ficasse atento. Amém, pessoal? Aqui está o que pode transformar a nossa vida. Não se engane. Você deve, com toda certeza, muitos de vocês, antes de chegar aqui no culto de domingo, já ouviu um monte de palavra, pastor daqui, pastor de lá, mensagem aqui, mensagem de lá. Não sei o que você ouviu, mas de uma coisa eu posso ter certeza: eu tenho compromisso com a palavra e com a revelação daquilo que é para nós. E não apenas com um discurso para ganhar likes, ou para ter visualizações, ou para ficar famoso, porque isso é bobagem, isso é loucura. A única fama que nós podemos ter é para chamar a atenção, para mostrar Cristo. Se nós chamamos a atenção e não mostramos Cristo como Ele é vã todo o nosso trabalho, ou toda a nossa pregação. Amém, pessoal? Você não vai ouvir discurso político aqui, você não vai ouvir filosofia, ideologias. Eu não estou nem preocupado com isso, porque se isso funcionasse, o mundo não estaria com sede de Deus. Só fica atrás dessas coisas quem não trabalha diretamente com o ser humano, porque quem trabalha diretamente com o ser humano vê que tudo isso é vão, não funciona. Na hora do resultado, na hora do vamos ver, não funciona. O que vai funcionar, de fato, de verdade, é a simplicidade do Evangelho. É entender algumas coisas simples, mas que transformam vidas. É muito comum vermos pessoas que se acham intelectuais, com a vida totalmente vazia, e outros, talvez, que se acham tão simples, com a vida cheia de Deus. É muito comum isso. Você já me ouviu falar sobre isso? Basta você olhar para algumas irmãzinhas tão simples, que às vezes nem leitura não tem, mas você sabe que quando elas falam com Deus, nada impede a oração delas de serem ouvidas. Do que adianta tanto conhecimento, se não tem acesso ao céu? Do que adianta tanto entendimento, tanto diploma, tanto argumento, se quando fala Deus não ouve? Uma certa vez chegou até Jesus um homem, um dos principais da sinagoga, ou seja, um líder religioso, não foi qualquer um, Nicodemos. E ele chegou para Jesus de noite, porque é assim muitos que são sábios e entendidos. E ele foi ter com Jesus de noite, porque ele não queria ser visto pela sociedade. E quando ele chegou até Jesus, ele diz: eu vejo que você realmente vem de Deus, porque os sinais que ocorrem por seu intermédio, só sendo de Deus. E Jesus olhou para ele e diz assim: mas uma coisa só é necessária, é nascer de novo. Enquanto você, religioso, está preocupado aí com tantas coisas, você deveria se preocupar em nascer de novo. Foi isso que Jesus quis dizer. Do que resolvia tanto conhecimento, sendo que ele não via na sua vida o mover de Deus? Do que resolvia ele ser um dos principais da sinagoga, sendo que a vida dele, falando espiritualmente, era vazia? Por isso eu quero dizer para você, querido, faça uso do conhecimento para você viver como verdadeiro filho de Deus. O conhecimento é para te moldar à imagem e à semelhança de Deus. Nós nascemos predestinados ao inferno, todos. A única coisa que tínhamos certeza é que nós estávamos predestinados ao inferno. E basta você entender que Jesus veio para salvar. Se ele veio para salvar é porque estávamos perdidos. 1 mais 1 é 2, não precisa nem de muita explicação. Jesus veio para salvar a humanidade.
Se veio para salvar a humanidade, qual era o destino da humanidade? Inferno. Mas Jesus nos desviou desse destino. E hoje nós caminhamos para o céu. Só que enquanto não chegamos lá, precisamos viver aqui a imagem e a semelhança de Deus. Porque não nascemos à imagem e a semelhança de Deus. Se você veio quarta-feira, eu te mostrei dentro da palavra de Deus que nós não nascemos à imagem e a semelhança de Deus. Quem nasceu à imagem e a semelhança de Deus foi Adão e Eva, os demais não. Nós nos transformamos à imagem de Deus quando fazemos uso da palavra dele, moldando a nossa vida, deixando que o fruto do Espírito se torne realidade em nosso comportamento, em nossa vida, diariamente. Quando nascemos de novo, temos um espírito recriado, passamos a nascer de Deus, mas temos que nos tornar a imagem de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, fala sobre os 5 dons ministeriais. E ele fala que Deus deu os dons ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à imagem do Cristo, à estatura perfeita do varão perfeito. Amém, pessoal? Ou seja, temos que ser transformado diariamente à imagem de Deus, olhando para Jesus, sendo a cópia de Jesus. Então faça uso dessa palavra, aplique ela na sua vida. Senão, irmão, nós vamos ser mais uma igreja de crentes, mais uma igreja de povo que só vai lá para cumprir uma rotina religiosa. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o que eu estou te falando. O que vale a pena é você saber que Deus está em você, que te move, a presença dele está em você, você sabe que está com você, e não é porque tudo lhe vai bem, independente dos resultados, você sabe porque sabe que ele está em você, ele está em você. Eu vi um testemunho essa semana de um homem que ele teve morte cerebral, e ele ressuscitou. E quando ele acorda, a esposa está do lado dele chorando, e ele diz assim: eu vi Jesus, eu encontrei Jesus lá. Primeira palavra que ele diz. E aí os médicos correram e foram fazer os tratamentos, passou-se as horas, e a esposa, depois que ele estava melhor, a esposa veio falar com ele, falou assim: conta para mim, como que foi isso aí? Ele: o quê? Você abriu o olho e falou que viu Jesus? Ele falou: eu falei? Foi. Primeira coisa que você falou foi que você viu Jesus. Ele: não lembro. Você falou que viu Jesus? Eu não lembro disso não. O que eu entendo, irmão? Aquilo que Deus tem para nós é tão grande, que a nossa mente não consegue decifrar. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu vi coisas inefáveis. Inefáveis quer dizer inexplicáveis. Ele inconscientemente falou do que estava vivenciando naquele segundo. Eu vi Jesus, ressuscitou, apagou. Consegue compreender? Eu acredito muito mais do que aquela pessoa. Eu vi Jesus, ele tem os olhos verdes, tem um cabelo grandão, que nem o do meu filho. Ele é assim, assim, e esse aí eu não acredito não, irmão, porque a Bíblia não mostra ele assim. Amém, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque a simplicidade às vezes vale mais do que conhecimento, mas o conhecimento que você tem aplicado de forma correta vai te tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Amém? Nós vamos ver aqui, querido, a ação humana que bloqueia o fluir da unção. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Lucas 4, 18. Vamos olhar para o telão, se você puder, acompanha comigo. Olha o que diz lá. O Espírito do Senhor é sobre mim. Olha o que está dizendo. Pois que me ungiu, para quê? Para evangelizar. Alô? Evangelizar os pobres. Amém? E eu sempre gosto de dizer que a palavra evangelizar significa boas notícias, boas novas. Qual é a boa notícia para um pobre? Que a tua vida não tem jeito?
que é o teu destino, que você nasceu assim e assim você vai morrer, que é melhor pingar do que secar? Tem alguém pior do que você? Olha, não reclama que tem gente pior do que você. É isso. Isso não é boa notícia. Isso é conformismo. Boa notícia: você não precisa mais viver essa vida. A tua vida pode ser, a partir de agora, transformada. Depende unicamente de você. Amém? Estão comigo, sim ou não? Boa notícia para o pobre é dizer: você pode mudar a tua história. Você pode mudar a sua vida. Agora, o que nosso Deus está dizendo? Que o Espírito do Senhor é sobre ele, e foi ungido para isso. Agora entenda: se o Espírito do Senhor veio sobre Jesus e o capacitou para isso, é vontade de Deus isso. Amém, queridos? É vontade de Deus. Olha para o teu vizinho e diga assim: é vontade de Deus mudar a história da humanidade. Você crê nisso? Olha, diga bem forte para o seu vizinho, diga assim: é vontade de Deus isso. Amém? Então, a capacidade espiritual veio sobre Jesus, unção, poder sobrenatural, e mostrando, revelando a vontade de Deus. Amém? E aí ele diz mais: enviou-me. Diga assim: ele foi enviado. Diga com autoridade, diga: ele foi enviado. Amém? Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Amém? Versículo 19: e apregoar liberdade aos cativos. Então veio uma capacidade sobrenatural em Jesus, veio do céu sobre Jesus, mostrando a vontade de Deus para a humanidade, que é libertar os cativos. Algemas foram feitas para serem quebradas por Jesus. Diga assim: diabo. Diga com autoridade, não como crente, diga como cristão. Diga: diabo, você ouviu? As suas algemas foram feitas para serem quebradas por Jesus. Apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Então, é a vontade de Deus isso. Estão pegando aí? Estão pegando? E pôr em liberdade os oprimidos. Há uma outra passagem que diz que Jesus andava por toda parte curando os oprimidos do diabo. Doença é opressão. Diga aí para o teu vizinho, diga para ele: doença é opressão do diabo. Diga: não aceita isso na sua vida. Amém? Se ela veio, ela tem que ir embora. Eu não posso impedir que ela venha, mas eu posso impedir que ela se instale e continue aqui. Estão me compreendendo, sim ou não? Eu posso até não conseguir impedir que ela atinja o meu corpo, mas eu tenho poder para impedir que ela permaneça aqui. Você crê nisso? Levanta a mão para o céu e diga assim: eu tomo posse disso. Diga: eu tomo posse disso. Agora acredite no que eu vou te falar, irmão. Se você fica o tempo todo falando em doença, você está criando um ambiente de incredulidade e você está inserido nele. Se você fica o tempo todo falando em pobreza e em miséria, você está criando, lembre-se, palavras são espirituais e ela constrói o nosso destino. Deus criou o mundo falando. Deus criou o mundo falando. Palavras são espirituais. Amém? E se você vive falando as coisas, não adianta você saber de uma verdade, porque você está criando outra para você viver. Diga a palavra de Deus. Apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga um glória a Deus. Então Jesus foi ungido para curar. Isso revela a vontade de Deus. Agora, pasme você, mesmo sendo a vontade de Deus, nós vamos ver aqui um momento em que Deus não curou ninguém.
Porque o homem impediu Deus de curar. Parece loucura, porque quando nós falamos sobre Deus, nós falamos do Todo-Poderoso. E às vezes nós não paramos para pensar que o Todo-Poderoso às vezes é bloqueado por todo fracassado. Agora, por quê? Mesmo Ele sendo o autor de todas as coisas, o Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, coisa que ninguém é, como que alguém, vou falar um português rasgado agora, comedor de arroz e feijão, consegue impedir Deus de fazer algo? É aqui que mora aquilo que nós temos que sempre ter em mente. Deus é cavalheiro, Ele é Deus de caráter. Sabe por que Ele é Deus de caráter? Sabe por que Ele é de caráter? Porque caráter, escute isso, nós entendemos que caráter é a pessoa que não trai, que não rouba, que não fala mal, tal, isso também é, mas o caráter, quando nós falamos Deus de caráter, não é porque Ele não trai, Ele jamais iria fazer isso, porque Ele não está num corpo mortal, num corpo do pecado, então é impossível. Então quando nós falamos que Deus é Deus de caráter, não é por isso. Sabe por que Ele é de caráter? Porque a palavra caráter, a etimologia da palavra quer dizer firmeza de vontade. Diga comigo, firmeza de vontade. Diga, firmeza de vontade. Amém? Se Deus, Ele tem firmeza de vontade, por isso é Deus de caráter, o que quer dizer? Se Ele deu a você a vida, Ele tem firmeza de vontade, Ele não tira de você a vida, Ele deu para você, porque se Ele te deu a vida e se intromete na sua vida, Ele não tem caráter, Ele não tem firmeza de vontade, Ele te deu, mas Ele quer se intrometer. Entendeu o que é caráter? Então quando você ouvir Deus é Deus de caráter, é porque quando Ele disse algo, Ele não pode desfazer o que Ele falou. Ele deu a vida para você, a vida é sua, e não fique esperando que Ele vai entrar na sua vida e vai fazer o que Ele quer. Ele tem poder para isso, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele respeita os limites que Ele estabeleceu. E aí você precisa compreender, porque quando você entende isso, responde aquelas indagações que muitos fazem. Se Deus é Deus, se Ele é bom, por que existe tanta desgraça? Se Deus realmente é justo, por que morre tantos inocentes? Já ouviram falar nisso? Já ouviram ou não? Se Deus é amor, por que tem tanta coisa ruim acontecendo? Pois é, meu querido, porque Ele é Deus de caráter. Ele criou a terra e deu aos homens. Deus não é Deus da terra, Deus é Deus dos homens que se voltam a Ele. Entendeu? Pegou a visão? Pegou a visão? Então não queira atribuir a Deus a responsabilidade do funcionamento correto da terra, porque o homem entregou a terra para o diabo. É engraçado que ninguém fala, né? Olha só, realmente o mundo jaz no maligno, olha quanta desgraça acontecendo. As pessoas atribuem a Deus. Deveriam se converter só por isso, mas a mente distorcida, afetada pelo pecado, só se volta contra Deus, protege Satanás de forma inconsciente e se levanta contra Deus. Estão pegando a visão? Estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Ela prefere dizer, se Deus é bom, por que tanta desgraça? Ela deveria dizer, Deus é bom, se não fosse o pecado não haveria tanta desgraça. O mundo jaz no maligno, olha como Deus é verdadeiro, por isso que está acontecendo tanta desgraça, por isso que está acontecendo tanta coisa ruim. Mas a mente contaminada pelo pecado se afasta de Deus cada dia mais. Mas você que está aqui, você está para ter a mente de Cristo. Estão comigo, sim ou não? Quando com seu irmão, diga assim, foca, irmão. Diga assim, está friozinho, mas não dorme não. Amém? Relaxa, né? Após, fica tranquilo. Se for possível, eu pulo aqui. Planto bananeira, mas você vai ficar acordado. Você veio aqui, eu vou falar igual aqueles pastores, né? Você veio aqui, o diabo não vai fazer você perder a bênção. Preste atenção. Havia um homem que estava cortando o cabelo e ele quis evangelizar o seu cabeleireiro. Alguns de vocês já ouviram falar isso.
Mas lembre-se agora, você que já ouviu. E ele estava cortando o cabelo e quis evangelizar o seu cabeleireiro e começou a falar de Deus para ele. E o cabeleireiro disse assim para ele: eu não acredito em Deus. Ele falou: por que você não acredita em Deus? Deus não existe. Se Deus existisse, por que tanto inocente morrendo? Por que tanta desgraça? E o rapaz ficou sem argumento. Ali ele não tinha muita experiência e ficou calado. E ele falou: e agora? E o cabeleireiro começou a dizer: crianças morrendo, gente inocente, caindo barrancos em cima das suas casas, matando, olha a natureza como está, tanta destruição. Se Deus existe, se Deus é bom, que Ele tem todo o poder, por que Ele não intervém nisso? Por que Ele não acalma todas essas coisas? E o rapaz ficou sem jeito, sem resposta. Acabou de cortar o cabelo, levantou e estava saindo, e quando ele abriu a porta para sair, ele olhou do outro lado, um homem deitado na rua, todo cabeludo, barbudo, sujo. Ele naquela hora pegou a visão, olhou para o cabeleireiro e falou: não existe cabeleireiro nessa cidade. Ele falou: como não? Você acabou de cortar cabelo. Não existe, porque se existisse, aquele homem não estava daquele jeito, cabeludo e barbudo, ele estaria todo cuidado. Aí o cabeleireiro olhou e falou: mas nem ajuda ele me pediu. Ele falou: Deus é do mesmo jeito. Vocês não pedem ajuda para Ele, você não lembra dele, e na hora que vocês estão na desgraça, você quer culpar Ele. Conseguiram compreender? Deus, a vontade dele é curar, é libertar, é prosperar. Nós vimos aqui a vontade de Deus: evangelizar aos pobres, prosperidade; curar os cegos, cura; põe em liberdade os cativos, você seja livre, liberto. Essa é a vontade de Deus. Mas existe uma ação, agora não mais do mundo, de crentes, que impede o fluir do poder de Deus. E Jesus fala sobre isso. Vamos para lá, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 4. Olha o que diz aqui: e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Repita comigo: e não podia. Diga: e não podia. Percebe que Jesus não pôde fazer algo? Não disse que não era da vontade dele, ele disse que estava impedido de fazer. Então existem coisas que nós fazemos que impede Jesus de fazer aquilo que é a vontade dele sobre nós. Pegou a revelação? Chegou o entendimento para vocês, sim ou não? Não distrai não, fica focado. Entender isso vai te ajudar a nunca ter uma ação que impede o poder de Deus em seu favor. Pelo menos informação do que fazer você terá. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Diga comigo: Jesus não podia. Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não foi ungido por Deus? Não foi Deus o Todo-Poderoso que deu a ele capacidade? E por que ele não podia? Olha lá: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Deixa eu trazer a revelação. Quem quer a revelação disso? Quem quer? Diga: apóstolo, eu quero a revelação dessa palavra. Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas. Olha só: somente curou alguns poucos enfermos,
impondo-lhes as mãos. Preste atenção, cutuca o irmão que está do seu lado, diga assim: pega essa visão agora. Diga, pega essa visão. Sabe por que está dizendo impondo-lhes a mão? Alguns de vocês já ouviram pregar sobre por que existe oração de imposição de mão. Por que um pastor impõe as mãos? Por que Deus mandou impor as mãos? Presta atenção, pega a visão. Porque a imposição de mão é a oração mais forte que um homem pode fazer. Vou te explicar por quê. Vem cá, Kleber, o Kleber. Senão eu vou estragar o seu penteado aí. Você não tem penteado, então fica mais fácil. Jesus não apenas curou, como ele fez em outros momentos. Fique curado, seja liberto, vai e mostra-te ao sacerdote. Jesus fez o quê? Forçou o milagre. Imposição de mão é forçar que aconteçam as coisas. Com muita força sobrenatural aconteceu poucos milagres, poucas curas. Obrigado, Cleber. Está dizendo que por isso que eu no começo impunha as mãos nele. E não... Quase receba. Você vai se converter, abençoado. Entenderam, pessoal? Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Pegou a visão? Continua. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Qual é o contexto que está inserido na impossibilidade de Jesus curar? Muita gente pega o versículo e diz: a incredulidade. Mas Jesus não diz que essa é a causa. Qual é a causa? Volta para o versículo 4. Olha a causa. Qual é o contexto? Jesus lhe dizia: não há profeta. Qual é a causa? Falta de honra. A ausência de honra na vida do homem impossibilita o fluir da unção de Deus. Deus tem vontade, Deus quer, Jesus quer, mas não pode. O contexto, Jesus está explicando. Não há profeta sem honra. Quando eu não honro, eu não estou, ou eu não crio um ambiente aonde o poder de Deus vai fluir. Pessoas que não honram, e para você entender o que é honra, a palavra honra no grego, ela é timim, que deveria ser traduzido, mas se traduzir desse jeito, nós teríamos outra compreensão. Eu vou te dizer, essa palavra também dá para traduzir por valorização. Então Jesus está dizendo, não há profeta sem valorização, sem valor. E para você entender o que é isso, eu te pergunto, ouro tem valor? Ouro tem valor? Prata tem valor? O seu salário tem um valor? Você faz qualquer coisa com isso? Você trata de qualquer jeito isso? Alô? Se você tivesse ouro agora, você guardaria em qualquer lugar? Deixaria solto de qualquer jeito? Percebe o que é honra? Percebe o que é tratar Jesus com valorização? Tratar o reino com honra não é tratar de qualquer jeito, é dar o valor devido, é ter cuidado com o que você faz, é ter cuidado com as coisas de Deus.
quando você trata com carinho, com cuidado, quando você se refere a Deus com cuidado, quando você refere as coisas de Deus com cuidado, você está dando valor. Agora segura. Quando você coloca as suas coisas em primeiro lugar, você está desvalorizando as coisas de Deus. Porque se Deus é primeiro, o valor é dele primeiro. O sonho, entre aspas, de Deus tem que ser em primeiro, e não o meu em primeiro. Olha o pensamento de alguém que não honra Deus. Ele chega na igreja e fala assim: quando eu conseguir fazer isso, fazer aquilo, eu vou dar até uma oferta melhor na igreja. Isso é desonra, irmão. Você valoriza primeiro as suas coisas, depois é Deus. Mas você até cita: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu fui na igreja cedo hoje. Chega a ser ignorante pensar um negócio desse. Dá até vergonha de imaginar que um ser humano consegue pensar assim. Ah, posso estar ofendendo, está chamando a gente de burro. Não, irmão, burro pensaria diferente. Amém, pessoal? O jumentinho não tratou assim o reino de Deus. Quando Deus falou, fala, ele falou. Vocês me amam ainda? Sim. Amém? Posso continuar, irmão? Está doendo? Então, irmão, as pessoas elas começam a querer falar que honra a Deus, mas ouça o seu profeta. Isso não é honrar a Deus. Quando você se coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Agora é óbvio que se você tem uma mente adâmica, caída em pecado, você não vai entender isso. É lógico que você não vai entender, e compreendo. Uma mente corrompida não compreende as coisas espirituais. Portanto, a palavra de Deus, ela é para os filhos de Deus. Para quem está com a mente adâmica, para você só é: aceita Jesus para ir para o céu. Agora, viver das grandezas de Deus é para filho. E você só pode ser filho depois que aceita Jesus. E eu estou falando com a igreja, eu não estou evangelizando. Se eu estivesse lá no mundo, lá fora, eu não estaria pregando essa palavra. Hoje chegou um rapaz lá, não sei nem se ele está aqui. Eu falei para ele que se ele se amar, ele viria. Mas chegou um rapaz lá na igreja do Amanda, e eu não falei para ele essa palavra. Eu vou pregar o que para eles aqui? Isso aqui é para filho, irmão. Isso aqui é para filho. A única coisa que eu falei para ele foi sobre Jesus. Você precisa de Jesus para mudar a tua história. Você precisa de Jesus para mudar o teu caminho. Tem 18 anos. Se você aceitar Jesus agora, quando você fizer 20 anos, você vai estar arrebentando na vida. E falei para ele: vai lá para a sede, porque aqui eu não tenho estrutura para cuidar de você. Lá eu cuido de você. Está morando na rua? Você está morando na rua, dorme na porta da igreja. Eu já vi pessoas, hoje conheço o pastor, que era andarilho. Ele recebeu Jesus, não tinha onde ir. Ele falou: posso dormir na porta da igreja? Dormiu na porta da igreja. Todo dia ele entrava para o culto, voltava, dormia na porta da igreja. O pastor dava comida, ele deitava na porta da igreja. Da porta da igreja ele começou a dormir no banco da igreja. A igreja começou a cuidar dele, porque ele mostrou que se converteu. E hoje é pregador. Percebe? Mas não está morando na rua? Dormir lá debaixo da ponte, dormir no estacionamento da igreja, qual que é melhor? Por que eu não ponho na igreja? Irmão, primeiro tem que provar que nasceu de Deus. Amém, pessoal? Conseguiu? Pegou a visão, irmão? Então, para o mundo é salvação, para os filhos de Deus é como viver uma vida abençoada aqui. É para você isso. Diga para o teu vizinho, diga: essa palavra é para você, irmão. Se o reino de Deus é valioso para você, você vai honrar a Deus, você vai priorizar as coisas de Deus. Quando você coloca as coisas de Deus em segundo plano: primeiro eu vou fazer isso, não tenho tempo para ir para a igreja hoje, eu vou fazer primeiro isso, primeiro aquilo, se sobrar um tempo eu vou para a igreja. Ok, tudo bem, é a vida que você está vivendo, mas não queira que a unção flua sobre a sua vida. Está aqui.
Não há profeta sem honra, senão na sua terra. Se não tem honra, eu não posso fazer aquilo que eu vim para fazer na sua vida. Se não me honra, eu não posso manifestar sobre você o que eu preciso fazer. Jesus foi ungido para abençoar, ungido para libertar, ungido para prosperar, mas não há prosperidade se não há honra, irmão. Não adianta mentir para vocês. Vocês vão ficar na igreja a vida inteira e vão falar: por que não acontece? Por que não acontece? E sabe qual é o pior? Você vai sair da igreja, porque eu não uso palavras de esperança furada. Eu não fico para você: irmão, calma, é a prova, você está passando pela prova. Irmão, fica firme, está passando pelo deserto. Irmão, fica firme, fica crendo, irmão. Uma hora Deus te ouve, uma hora Deus te abençoa. Lembra de Daniel, 21 dias orando, tinha um demônio brigando com ele. E você vai, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não, irmão, o nome do nosso Deus é já, agora. Só que do outro lado eu não posso te enganar. Amém, pessoal? Agora eu quero te mostrar, irmão, como é desonrar a Deus. Você está entendendo? Mas eu vou aprofundar. Podemos aprofundar? Sim. Podemos ou não? Sim. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse, essa versão se aproxima, mas é honra. Diz assim: pois que este povo se aproxima de mim. Não, aqui está certo, desculpa. E com a boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. Preste atenção nos detalhes. Porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, diga comigo, e com a boca e com os lábios me honra. Honra não consiste somente em palavras. Amém? Jesus não aceita palavras apenas de honra. Se você diz que honra, mas o seu coração, a sua verdade, não demonstra isso, não é aceito. Vamos de novo. Este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que acontece isso. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem. Presta atenção: honra e temor. Não é isso que está chamando a atenção aqui dentro? Honra e o temor. Esse povo, só a boca deles me honra, mas o seu coração está longe. E o temor, está claro? Consiste só em quê? Em mandamentos de homem, em que foi instruído. Tem muita gente que honra a Deus dizendo assim: eu não pequei, eu não roubei. Irmão, isso é benefício seu, isso não é honra a Deus. Isso é honra para você. Eu honro a Deus no meu corpo, eu não adultero. Você está honrando você, irmão. Não vamos ser hipócritas. Amém. Eu honro a Deus, eu não minto. Você está honrando você. Quem não mente só não se envolve em problema. Qual é o único beneficiado? Quem não mente. Que o mentiroso sempre está em problema, é ou não é verdade? Ele mente, depois tem que contar uma mentira para esconder aquela mentira, outra mentira, ele só tem problema. Está honrando Deus? Não. Então o temor verdadeiro honra a Deus. Amém, pessoal?
Esse é o temor verdadeiro. Não tem como, irmão, nós ficarmos nos enganando, dizendo eu honro a Deus, e cumprindo só os mandamentos de homens. A ação de honra tem que ser visível. Quando você honra, irmão, você dá prioridade, você valoriza, você trata com cuidado as coisas de Deus, você trata com carinho. Amém, pessoal? Você olha para a igreja é a instituição de Deus, você olha para a igreja com cuidado. Tem gente que olha para a igreja como algo que ele usa, irmão, ele vem aqui, usa, senta na cadeira, vai no banheiro, usa papel higiênico, bebe água, e tem uns que saem até na hora da oferta, para dizer o seguinte: eu sou mau caráter mesmo, eu gosto de usar e não pagar. Mas a gente paga para usar? Não, irmão, quem trata assim deveria no mínimo ser bom caráter, dizer, se eu usei eu vou pagar. Consegue compreender? O povo de Deus é diferente. O povo de Deus não trata desse jeito. Se ele não tem, ele fala: pai, o Senhor vai me honrar e eu vou abençoar a tua obra. Amém, pessoal? Então, nós precisamos compreender que o nosso proceder vai demonstrar se nós honramos ou se não honramos a Deus. E aí Jesus mostra isso lá em Marcos capítulo 2, no versículo 1 ao 12. Diz assim, Marcos 2, do 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo: porque profere essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: por que pensai sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados seus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Preste atenção, numa leitura rápida, talvez você não percebeu, mas está bem claro aqui, que quem não honra a Deus, vê a bênção, mas não toma posse. Quem não honra, só vê, mas não vive. Como que esse povo desonrou o Senhor? Falando mal de Jesus? Xingando Jesus? Vamos lá? Vamos voltar aqui? Versículo 6. Deixa eu ler a versão de vocês. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam, quer dizer, pensavam. Amém? Pensavam.
em seu coração, dizendo, eles diziam para eles mesmos. Continua. Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Sabe como muitos desonram a Deus? Pensando contra as coisas de Deus, pensando contra a obra de Deus. Nem sai som pelos seus lábios, nem dizem nada, não falam com as pessoas, mas entre si ficam discordando. Por isso que Deus diz, honra de lábio, mas o seu coração está distante. Eu vejo a sua verdade. Não adianta você estar na igreja dizendo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, na hora da oferta você está falando mal, está pensando mal. Está dizendo, Deus, o Senhor é bom, na hora da oferta você está maquinando, o pastor está falando isso por causa daquilo. Ou seja, você mede o reino como você é. Consegue compreender, irmão? Então nós temos que vigiar, porque isso impede o fluir da ação de Deus. Por que tem pessoas na igreja, irmão? A mesma igreja, tem duas pessoas com o mesmo problema, ouve a mesma palavra, recebe a mesma oração, um abençoado e outro não. Por quê? Porque Deus está vendo o coração. Se quiserdes e ouvides, tereis o melhor da terra. Você precisa querer e precisa ouvir. Tem muita gente que ouve, mas não quer. Estão me compreendendo? Tem muita gente que ouve, mas não quer. Primeiro precisa querer e ouvir. Diga comigo, querer e ouvir. Diga, querer e ouvir. Você quer? Então ouça. Amém, pessoal? Você quer? Ouça. O nosso Senhor está olhando o que você está falando no seu interior. Os seus lábios estão glorificando a Deus, mas o seu coração está discordando daquilo que está escrito na Bíblia, daquilo que Deus está falando. E sabe, para justificar a nossa incredulidade, a gente começa a dizer, mas nesse tempo não é mais assim, nesse tempo não é mais isso, agora não está debaixo da graça, agora é isso aqui, era para aquele povo, agora era para isso. Quer dizer, a gente fica tampando o sol com a peneira. Nós ficamos, como Jesus disse aqui, Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Continua. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, preste atenção agora, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora preste atenção nisso. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Preste atenção. De sorte, repita comigo, de sorte, diga de novo, de sorte, que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Diga, admiraram e glorificaram a Deus, mas não foram abençoados. Tem muita gente admirada na igreja e glorificando a Deus, mas não é abençoado. Por quê? Porque enquanto Jesus está fazendo as coisas acontecerem, o coração está lá falando mal. E aí fica admirado. Ai, meu Deus, olha como Deus é lindo, como Deus é bom, glória a Deus, né? Olha o que Deus fez. Mas no teu coração, enquanto Deus fazia milagre, enquanto Jesus libertava a pessoa, você estava contra o reino dele, contra a obra dele. Por isso fica admirado e até dá glória a Deus, mas não vive os milagres. A vida está amarrada.
A vida é comer do suor do rosto. Apóstolo, mas isso é a maldição da humanidade. Nós fomos resgatados da maldição. Cristo se fez maldição sobre nós. Sobre a nossa vida não mais. Amém, pessoal? Diga assim comigo: eu não descendo de Adão. Pode aplaudir. Diga comigo bem forte agora: eu não descendo mais de Adão. Diga: eu não descendo mais de Adão. Portanto, nada de maldição sobre a minha vida. Diga assim: eu descendo de Jesus Cristo, a semente fiel e verdadeira. Aplauda Jesus bem forte, com fé. Todos se maravilharam e glorificaram a Deus, mas não foram curados. Percebe? A casa estava cheia, só um foi curado. Onde está o problema? Falta de honra. A ausência de honra bloqueia o fluir da unção. Se põe de pé em nome de Jesus.